Lili Nascimento também chega aqui no Sport Center com as informações do Timão. O que tá acontecendo por aí, Lili? Já tô vendo que, assim, futebol nacional fora mundial segue também. Segue mesmo, Mari. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao Fã de Esportes. Nós acabamos de entrar aqui na sala de coletiva. Até então estávamos acompanhando, né, o treino aberto ali do Corinthians, a atividade dos atletas, fizeram uma dinâmica ali de enfrentamento em campo reduzido. Todos os atletas presentes. Yuri Alberto treinando separado, né? Ele tá nessa transição para o campo, iniciou no último treino, então aos poucos ele deve retornar depois da lesão que ele teve na lombar. A gente acompanhou então parte desse treinamento. A gente lembra que o Corinthians volta a campo no dia 13 de julho na Neoquímica Arena contra o RB Bragantino. O Corinthians que vem de uma sequência aí de 4 jogos sem vencer, então se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro e depois, claro, também a Copa do Brasil, os 2 jogos ida e volta contra o Palmeiras. Bom, nós estamos aqui na sala de coletiva porque daqui a pouquinho iniciará uma coletiva de imprensa com o preparador físico, o Celso Rezende, e também com o Heverson Pimentel, coordenador de performance do Corinthians. Então teremos a oportunidade aí para falar sobre os atletas, condicionamento físico, sobre a sequência de lesões, né, nos últimos jogos. O Corinthians que vinha há um tempo aí sem ter atletas lesionados. Então conversar um pouco sobre isso e toda a preparação para essa retomada importante para a sequência no Brasileirão. A gente já está aqui aguardando, daqui a pouquinho deve começar. Eles só estão terminando o treino lá com os outros atletas. O Memphis Depay está no treino também, participou de toda essa dinâmica, de todas as atividades. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao longo da programação da ESPN também para falar sobre essa entrevista coletiva e atualizar aí o Corinthians que está contando os dias para retornar aos gramados, Mari. Perfeito, Lili, mais do que combinado. Então a Lili segue acompanhando e trazendo tudo pra gente. O pessoal tá falando que você está só com uma saída de banho aí. O que tá acontecendo? Você tá com os peitos de fora, você tava tomando banho, meteu só aquele... O mano tava na sauna, meteu um roupão. Ah, regata. Tá. Regata. É rosa, não tá aparecendo. Regata rosa. Ah, tá, entendi. Confundiu com a pele rosa. Salmão. E acabou lá, viu? O Fluminense está nas quartas e espera aí do confronto do City contra o Al Hilal. Daqui jogam à noite aqui com agora vai ser amassado. Aí 10 horas da noite é o jogo. Contra o City aí não tem jeito. E só de pro Palmeiras com o Chelsea ainda até dá pra acreditar, né? Tipo, mesmo desfalcado, mas dá pra acreditar. É mais igual. Agora com o City, velho. O City não rola, não. E você viu que subiu a faixa lá, né, mano? Chupa nariga. Chupa nariga. Chupa nariga. Com relação a qual? O Fluminense voltava hoje. Pois é, velho. O Nariga meteu que ia voltar tudo no ônibus, no mesmo avião, mano. Não. Mas, mano, é o seguinte, então chegou ao fim a era Igor Coronado no Corinthians. No sábado anunciaram em comum acordo, né? Ele tinha contrato até o final de 2026. O Corinthians devia muito dinheiro pra ele de imagem, de luvas e tal, falam em torno de 10 milhões, né? Então o Corinthians vai... Pra falar a verdade, aí são 8 milhões aí de luvas e 1.800.000, acho que é uma comissão do empresário dele, que tá atrelado dentro do contrato também. Então o Corinthians ele acabou fazendo esse acordo para pagar, sabe-se lá Deus quando, 10 milhões pro Coronado, e acaba abdicando talvez da parte futura do contrato, porque ele nem tá reivindicando isso, é só o que teoricamente já estava acordado lá atrás. O Corinthians ele praticamente economiza 17 milhões, que é o que daria aí o restante do contrato dele com o clube. Então, o Corinthians abriu mão aí de permanecer com ele também entrou no comum acordo aí pra fazer esse acordão que, vou te falar, eu não esperaria receber essa grana tão cedo não, viu, Coronado? O que eu li é que seriam em 18 parcelas, né? O Corinthians ia pagar ele em 18 parcelas. E vamos ver, né? Mas assim, o empresário dele elogiou se o seu Madruga te prometer pagar em 18 parcelas, você acredita? Não. Não. Proporcionalmente é isso. Então, pode pagar a primeira e a segunda. Na terceira não recebe mais. É que até é raro acontecer isso. Mas é perigoso isso, viu? Isso aí, mano, é perigoso. Porque se você pagar... Então, se você pagar a primeira e a segunda, que você falou, e não paga mais, volta a dívida inteira. Não, depende do contrato, né, Dodô? Depende do contrato. Não, dívida trabalhista, não, amiguinho. Se você pagar até a última, falta a última parcela, você não pagou? Volta. Mas, Domênico, deixa eu te falar, o cara que é sem vergonha e tá a fim de dar calote, ele não tá preocupado se essa dívida vai voltar lá na frente. Ele vai jogar essa bucha pra daqui 3, 4 anos.
Ô, Domênico, não é o cara que vai responder na gestão dele. É uma dívida de 10 milhões, Domênico. Eu não sei se todo mundo já teve alguma coisa na justiça pra receber, mas uma dívida desse montante, Domênico, é dívida pra mais de ano. Mas dinheiro, deixa eu só fazer um questionamento. Eu não sei se essa dívida, ainda que seja pela passagem dele no Corinthians, ela está sendo assinada, né? Esse reconhecimento de dívida e parcelamento num tribunal na justiça trabalhista. Ah, tem isso também. Se for na frente do juiz, ferrou. Vai envolver. Mas eu não sei se isso está dessa maneira. Se for CLT? Não, mas não, isso aí não é CLT. Não é salário, Não é CLT, não é. O montante são as luvas contratuais que ele receberia durante esse período de contrato. Ele abriu mão dos salários que ele receberia futuramente até o término do contrato, mas ele está reivindicando aí as luvas que ele veio para o Brasil. Então são luvas, aí tem direito de imagem, sei lá. Então eu não sei se isso é que nem um acordo trabalhista feito na Justiça do Trabalho. Se não for na Justiça, não... Não, é que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que receber, porque isso daí vai ser um processo que vai estar na Justiça, não sei quantos anos isso aí vai demorar, caso o Corinthians não pague de fato. Mas eu, se fosse ele, eu pediria garantias, porque esperar a boa vontade de dirigentes brasileiros aí, não só do Corinthians, também, mano. mas de dirigentes brasileiros aí, acho que é meio complicado. Mas bora lá, Bento. Não, e agora... E ainda bem que foi embora também, viu? Custando É isso, ainda bem que foi embora? Mas, ô Domênico, pra falar a verdade, velho, custando o que custa, mano. E não entregando o que era esperado dele, eu até acreditei que ele pudesse fazer isso, principalmente nesse momento da ausência do Garro, porque em determinado momento, quando falavam, não dá pra jogar juntos, aí Garro e Coronado, porque o time fica muito exposto. O Garro não marca, o Coronado não marca, e precisa ter um meio campo mais marcador, não sei o que, enfim. Optaram por ter só o Garro, que é mais jogador que ele. Mas eu falei, porra, agora, com essa lesão do Garro, principalmente dentro do Campeonato Paulista, o Coronado vai dar aquele up, vai dar aquele sprint, pra mostrar o porquê ele foi contratado. E nunca demonstrou, Domênico. Vive de lampejos, velho. É uma hora aqui, um passe, um golzinho ali, mas nunca tem aquela continuidade, aquele momento que o torcedor pode realmente ter confiança no cara. Ele não precisa ser titular absoluto. Ele poderia ser o reserva de luxo do Garro. Estaria de ótimo tamanho, mas infelizmente não provou ter a qualidade que o Corinthians precisa. Mano, uma boa notícia, né, na representação. Boa notícia. Boa notícia é que o departamento médico também esvaziou. Tá? Não tem mais ninguém lá. Né? Inclusive hoje os dois profissionais aí da área, os separadores, né, da coletiva e da área do Corinthians, deram uma entrevista coletiva, né, explicando de cada jogador, né, individualmente cada jogador, né, falaram que o Garro, como você disse, precisa de um tratamento especial, realmente, né, ele tem lá um problema ali no joelho, mas com controle de carga, tal, essas coisas, para ele conseguir terminar aí a temporada. Bichado. O Yuri Alberto e o Memphis o Memphis já foi pro campo e o Yuri Alberto também, né? Então já tá naquele processo final ali também, já entrando na transição. Então deve ir aí pra volta, deve ter todo mundo à disposição. O Yuri Alberto ainda talvez um pouco mais de cautela, viu, Bento? Apesar dele... o pessoal tá bem otimista com relação à recuperação dele. Os próprios médicos ali do Corinthians alegaram que a volta tá estipulada até para um período anterior ao que esperava-se. Mas ainda não existe uma data aí preventiva para que ele possa estar realmente ali voltando. Então existe aí uma certa cautela com relação ao Yuri Alberto. E o Garro é aquilo, né, Bento? Como a lesão dele é crônica, é uma situação na qual ele precisa estar sempre sendo monitorado. E é um cara que quando não joga, o Corinthians tem outra cara, isso é fato. Pô, é isso, mano. Quer falar mais alguma coisa aí ou tá tranquilo? Mais alguma coisa? Tem mais uma aí, viu, Sombral? Então o Quinteiro, aquele desgraçado, sabe aquele desgraçado daquele Quinteiro? O gol do Quinteiro. Ele começou a seguir o filho do Dorival, velho. E corre a boca pequena aí que ele foi oferecido também. O Quinteiro, que tá, acho que no América de Cali, ele não tá vivendo um bom momento lá, mas pro torcedor do Corinthians que ainda tem pesadelos com ele, na época que ele jogava no Racing, né? Ele chegou a jogar, acho que no River Plate também, enfim. Mas ele tava no América de Cali recentemente, enfrentou o Corinthians na Sul-Americana e não tava vivendo um bom momento lá. Vou te falar, mano, o Quinteiro é bom jogador, cara. Bom jogador, mano. Possibilidade aí financeira de contratar, é um cara que eu gostaria de ver com a camisa do Timão, ele cara. Ele tá jogando em qual time mesmo, mano? Você falou? Ele tava, acho que no América de Cali, cara. Tá meio gordinho, né? Eu vi um... Mas ele sempre foi, né? No Racing também ele era. Ele fez
o Quinteiro. Ele é meio igual o Cabanhas, lembra o Cabanhas? Eu vi ele Meio Cabanhas. Eu vi ele no playoff ali, junto com o Los Angeles, pra quem ia pra Copa do Mundo. Ele tava jogando lá no América, verdade. Não, mas esse América não era o de Cali, era do México. Do México. Ele tá na América do México? Ele tá na América. Não, Sombra, ele tá na América de Cali. Ah, de Cali? Ele enfrentou o Corinthians na Sul-Americana, tava no mesmo grupo do América Corinthians. de Cali. América de Cali. A gente até brincou lá da buzininha, lembra? Isso. Né? Muito bem. Ele tava na América aqui. Mas eu gostaria de eu Sombrar. Tem gol do Ele é um bom jogador, cara. É? Eu vi ele jogando, mas é meio pesadinho. Bom jogador, mas meio pesadinho. Sim. É outro Coronado. Ele tá Outro com Coronado. 32 anos, mano. Então, cara, mas por exemplo, eu vejo no meio-campo do Corinthians o Bidon. O Bidon, Sombra, é magrinho, é aquele físico assim que você fala, nossa, vai correr uma maratona, mas joga nada. Prefiro um gordo que jogue. Mas o Quinteiro, talvez ele fosse interessante pra atuar na mesma situação do Garro, né? Sim. Era justamente ali. O Quinteiro ele pode jogar também um pouco mais aberto. Ele chegou a jogar na ponta direita porque ele acha que é canhoto, ele corta pra dentro e bate. Mas é um cara, Sombra, que eu acho que pro time do Corinthians é muito útil. O que falta pro Corinthians é qualidade e jogador que chama responsabilidade. Mesmo acima do peso, mano, é aquele cara que pode fazer a diferença. O Walter, gordo. Lembra o Walter, o centroavante? Claro. Walter. É verdade. Muito Então, bem. cara, quando tem qualidade, ele joga. Bom, o Corinthians voltou a treinar no sábado, né? Todo o elenco se reapresentou, né? Com o Depay, né, seus guias? O Depay tava lá também. O Yuri Alberto, rapaz, ele ficou as férias inteiras se tratando daquela lesão que ele teve na vértebra da coluna, enfim, na lombar. E já tá com a expectativa de quando voltar ao campeonato, daqui a 15 dias, ele já tá à disposição do Dorival Júnior. Uma recuperação até rápida e surpreendente do Yuri Alberto, né, os Grilhos? Exatamente. E não só o Yuri Alberto, né, Lima? Também o Gustavo Henrique, né, que já estava na transição, né, no momento em que paralisou o Campeonato Brasileiro, depois daquela cirurgia de hérnia inguinal. E a outra boa notícia, o Ranielli. Tava com problema muscular ali, uma lesão considerável ali, média, né, de grau 1, que leva um tempo, mas como teve a pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Ranielli também já está no período de transição, então é um Corinthians reforçado para a volta contra o RB Bragantino já no dia 13 de julho. E um detalhe muito importante, o Corinthians conseguiu aí as catracas para biometria facial, lembrando que a empresa que o Corinthians tinha assinado antes teve um problema para fazer toda a questão da infraestrutura na Neoquímica Arena, e agora com a Lei Geral do Esporte, onde tem as arenas aí superiores a 20 mil lugares, precisam ter aí a biometria facial, e o Corinthians luta contra o tempo para ter aí toda a sua capacidade lotada no jogo contra o RB Bragantino, mas dificilmente deve acontecer, então o Corinthians ainda luta para ter os 45, 44 mil lugares para a Neoquímica Arena. Caso contrário, não consiga fazer a infraestrutura, vai ser com uma capacidade abaixo de 20 mil pessoas. Até porque foi muito pouco tempo dado pelo governo para que os clubes se adaptassem, né? Foi apenas 2 anos. Exato. 2 anos para os clubes se adaptarem em relação à biometria facial. Então eu entendo esse curto período para o Corinthians conseguir se adaptar, curto período porque a empresa não entregou o que o Corinthians queria, não, né? E o ou Corinthians porque eles são incompetentes, que veio lá do Duílio, passou pelo seu Augusto Melo e não tiveram a competência de instalar esse sistema. Eu acho que é outra arena. coisa, mas meus advogados, eles não permitem que eu não dá pra falar. Você consultou aí, né, o doutor De Paula? Não dá. E o Marcelo, ele pergunta aqui, será que o Mota vai ter que fazer burrometria facial pra entrar no estádio? Existe isso já, essa tecnologia? Não sei, rapaz. Tem que perguntar lá no Butantan também, no zoológico. Tem alguns lugares pra você perguntar, né? Porque tem cobra também. O que é isso, bode José? O pica-pau aí. Fazia tempo que o pica-pau não... Olha o bode aí. Ah, bom, esse é o José, não é o Mané. Agora eu já nem lembro mais. Esse é o bode Mané. E o Corinthians parcelou em suaves prestações aí o que deve pro Igor Coronado. Trouxe a informação aqui dos 27 milhões só de luvas. Absurdo. Fora o direito de imagem e a premiação do Campeonato Paulista. Em 18 vezes. Fez o primeiro pagamento, né? Então são 19. Fez o primeiro pagamento e agora vai fazer em 18 vezes... Tem que ver, vai conseguir pagar. Agora, sabe o que é curioso, Sgrillis? Que brincam que o do Mota, né, ficam zoando ele. Mas, cara, se for trocar uma ideia com o Mota, dá pra trocar altas ideias legais, assim. Tem muito assunto que ele sabe pra caramba. Eu acho ele inteligente, muito inteligente. Acho que essa fama aí do Mota persegue ele
Sabe-se lá por quê, né? Acho que é verdade. E são o os atos Mota, falhos. e o Mota é um grande papo, é uma grande pessoa. muito Abraço gente pro boa. Motinha. Isso. É verdade, Mota. Obrigado pela participação especial aqui Os caras no tempo de jogo. A gente até ajuda, hein, Rani? Eu sei. A gente até ajuda, mas a galera não Como é que é? colabora. Como é que é, Mota? Parece o Esse é Sérgio Chewbacca. Moro, pô. Não, Tá parecendo o Sérgio parece Moro o Sérgio falando. Moro com o Chewbacca. É o Mota ensaiando o discurso que ele fará. É verdade, Mota. Eu falei, é o discurso. Eu tô entendendo, eu sei. Tá bom, muito bem. Então tá, o Coronado então foi embora, é isso? Seus Foi queridos? embora, não é mais jogador do Corinthians e abriu mão do que ele receberia até o final do contrato também. 17 milhões o Corinthians estima ter poupado, é isso? 2 milhões, né? 2 milhões por mês, até um pouquinho mais, né? Porque ainda tem aquela questão da dívida. Olha, é um dos piores negócios que eu já vi no futebol brasileiro. 2 milhões pelo custo-benefício de jogos, né? Preciso até buscar aqui o número de jogos corretos, mas 2 milhões por mês, no mínimo. E ainda 27 milhões de luvas. O Corinthians já teve, por exemplo, o Nilmar. Não que ele não tenha entregado em campo, entregou, mas o Corinthians ele perdeu na justiça o passe do Nilmar e levou um prejuízo lascado. O outro cara foi o Pato, Alexandre Pato, na Alexandre Pato 10 também. milhões de euros, né? Pô, 10 milhões de euros naquela, se hoje ainda é muito. Senhora. Mas o Pato ainda fez alguns golzinhos. E era foi o Pato, importante, e era o Pato. Alexandre Agora, Pato. Coronado, meu amigo. Mas olha, 27 milhões de luvas. Não, 27 é um milhões só absurdo. de luvas, É olha. brincadeira. É pior que o contrato do Memphis, hein? Bem pior, pô. O Memphis ainda entrega ainda pelo menos de entrega o Memphis, marketing, né? de O mídia. Memphis mínimo de vende marketing, de camisa, mídia. querendo ou não. Quando chegou, ainda todo mundo entrega. comprou. O que compraram do Coronado? Pois Nada, né? Qual que é a marca do Coronado? o A Memphis marca do mexe com- Coronado é o departamento médico tem preenchido, botinha, né? Tem que vender botinha ali com A marca o nome Coste, Coronado. o Coste, a marca Coronado. do Coronado lá na maca, tá lá. Na tá maca, lá. a maca Coronado. Muito bem. Então tá bom, a gente vai falando da Turma do Sofá conforme forem acontecendo notícias, né?